Hoje o assunto é um assunto que ocupa a filosofia e a psicanálise, e do qual eu não tenho muito a dizer, eu acho. Mas, obviamente, como todas as discussões, estamos aqui para representar o público feminino neurodivergente nesse assunto, e pode ser que vamos descobrir que sim, eu sofro de algum tédio. E aí, eu sou Daniela Dutra, nós estamos no episódio de Fractais com Ale Valverde. Como é que você tá, Ale, e de Felipe? Tudo bom, Dani? Tudo bom, Fê? Tudo bom, Ed? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês que nos seguem aqui no Fractais. Acho que esse assunto vai dar um caldo bom, assim. Eu sou uma pessoa que não tolero esperar o tempo do tédio aparecer, assim. Eu busco o tempo inteiro estar me movimentando, então vamos ver o que vai sair dessa conversa. E aí, de beleza? E aí, pessoal, eu fico muito entediado muito facilmente, assim. Mas o meu tédio, ele tá extremamente associado a outros pensamentos. Então, tipo, é um tédio que tá muito conectado ao TDAH. E tô animado pra falar disso. Bom dia! Para quem não sabe, são 7 da manhã e esse é um horário que falar sobre tédio fica mais entediante, assim, ainda que na fase de acordando. Então, tem um pouco isso. Mas eu sou uma pessoa, como eu sou mais agitado, eu Não. vivo a uma velocidade maior, é, o- eu tenho momentos de tédio várias vezes, na verdade, assim, de tipo de não fazer nada e tenho essa necessidade de fugir do tédio, né, uma necessidade de sair daquele momento. Mas às vezes o tédio não tem, para mim aí já começando, para mim o tédio às vezes não tem de não fazer nada. Às vezes eu tô num momento, numa conversa e a conversa tá tipo chata para mim. Tipo a conversa não, eu não tô com paciência para aquela conversa, para aquele ambiente e eu quero fugir daquilo ali. Então tipo não é um tédio no sentido de tipo nada pra fazer, é um tédio meio cerebral de tipo aquilo ali está sendo entediante para mim e eu quero fugir. E aí eu fugia pro celular, mas tem todos esses simbolismos sociais de tipo você acaba dando um feedback pro outro que aquela conversa tá chata e tenta fugir. Então eu fico um pouco nesses Que agora a gente tem momentos. esse recurso, né, ao alcance das mãos fica no bolso, mas antigamente não tinha, né? A gente tinha que ficar ali com uma cara de tipo, passar logo. Então, eu até queria fazer essa pergunta para o Alexandre, porque quando eu fui buscar um pouco mais de informação teórica, sobre tédio, apareceu de Schopenhauer a Winnicott, ou seja, todos os filósofos, quase todos os filósofos e psicanalistas falaram de alguma forma sobre o tédio, inclusive com visões muito diferentes, né? De excesso e escassez de. Uhum. Mas eu queria que o Alê, como um filósofo que é, trouxesse um Ó, a responsa. pouco um pouco dessa visão da filosofia sobre o tédio antes da gente começar a falar. Tá, o Fê já adiantou uma questão aqui, que quando ele falou, eu falei, olha que legal, o Fê já trouxe duas dimensões, assim, né? O tédio como esse não fazer nada, ou o tédio como esse aborrecimento por uma coisa que tá acontecendo e que não nos toca. Ou que nos toca de uma maneira modorrenta, enfadonha e tal. E eu penso, eu estudei bastante o Heidegger, né? E do existencialismo alemão e tal, e da fenomenologia. E ele falava do tédio como esse tempo longo, e fazia um elogio até disso. Esse tempo estendido e em que outras coisas podem acontecer que fogem daquilo que a gente quer controlar e colocar no tempo e tal. É curioso mesmo isso, assim, né? Porque tem esse tédio de não fazer nada, aí também o que a gente vai definir como isso, assim? Por exemplo, eu posso ir pro meu jardim e ficar 2 horas andando e contemplando aquelas plantas e tal, sem fazer nada. Geralmente eu fico me coçando para arrancar um capim que tá crescendo, ficar mexendo nas coisas, dar uma podada em alguma planta que tá ali, isso aqui. Ok, então, mas eu posso ficar contemplando. Eu não tô fazendo nada. Eu tô olhando, vendo, pensando nas histórias daquelas plantas que eu coloquei aqui, lembrando o tempo delas, pensando na idade que elas têm, por que eu escolhi aquela posição, se elas estão se adaptando bem àquele lugar ou não e tal. Então, eu não diria que isso é não fazer nada, ficar caminhando, confabulando, assim. E o que eu não gosto é de ficar parado, isso eu tenho muita dificuldade, parado na mesa, parado no sofá, sentado olhando pro teto, coisa assim, me incomoda demais, assim. E eu vivo muito esse tédio que o Fê descreveu,
que é esse da modorra, assim, do enfado, das pessoas estarem fazendo alguma coisa, eu falo, isso aqui não me diz mais respeito. E aí ter que ficar performando, às vezes, uma atenção para aquilo pode ser bastante desagradável. Não, é que é isso, na verdade. Eu falei que eu fico muito entediado, eles começaram a falar de tédio, eu percebi que, na verdade, eu não fico entediado, e também percebi que um problema pra mim é justamente isso. Eu acho que eu teria que aprender a ficar entediado. Porque, de certa maneira, a sociedade colocou na minha cabeça que o tempo inteiro eu tenho que ser produtivo e criar algo. E que justamente os momentos quando eu falei que eu tô sempre entediado são esses momentos. Os momentos que eu tô fazendo algo que eu não vejo um objetivo final para aquilo. E eu acabo perdendo a coisa de aproveitar a beleza do agora, sabe? Tipo, do fazer em Mas você acha si. que você é pós ou antes? Você acha que você fica naquele momento você está entediado? Ou depois que você filosofa sobre aquele momento, você percebe que você deveria estar entediado naquele momento, entendeu? É um Porque para ciclo mim que são se duas coisas alimenta. diferentes. É um ciclo É, que se alimenta. um Então, ciclo se tipo, alimenta. você vai fazer a parada e você começa a fazer. Aí no meio daquilo você percebe que você não tá se concentrando naquilo. Começa a pensar em outras coisas. Sobre, qual que é o propósito disso que você tá fazendo? E aí, no momento que você começa a pensar, você fala, nossa, mas eu não me conectei com o que eu tava fazendo. E eu só deveria estar me conectando. Porque agora é isso. Eu designei esse tempo para fazer isso. E não precisa ter um porquê. O importante é fazer. Então uma coisa vai alimentando a outra, assim. Aí eu fico nesse ciclo ansioso até o momento que eu saio dele, sei lá, porque a vida acontece também, né? Tem coisa Perfeito, acontecendo mas ao seu redor você que chamaria vão. de tédio Perdão, desculpa. Mas você chamaria de tédio essa não conexão, então, essa distância entre você e o que está se produzindo na sua frente, assim, é isso? Sim, porque esse tédio, como eu entendi, era essa sensação de estar patinando, entendeu? Só que, tipo, a parada é que é isso, o patinar, que é você andar e não sair do lugar, vem muito dessa ideia capitalista de que tudo tem que produzir algo e ter um objetivo. E não simplesmente a ideia de flanear, que tem até um filósofo francês que fala, lembro que eu vi isso na escola, que é a ideia de você sentar na Flanar cidade e também, ficar eu acho que a gente observando as fala, né? pessoas passarem. Isso, Uhum. flanar, é isso. Ou muitas vezes, o momento que todo mundo está entediado, na verdade, muitas vezes eu não estou entediado. Eu fico entediado quando estou eu comigo mesmo. Mas nas filas, ou por exemplo, o barco que eu pego todo dia, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, literalmente, tipo, sentado olhando para a cara dos clientes. Muito perto, assim. E muitas vezes eu fico observando as pessoas, eu acho até engraçado. Para mim, essa sensação do tédio, desse desamor até de fazer as coisas, vem muito no momento em que eu falo, não, agora eu vou fazer um negócio para eu chegar num lugar. Aí quando eu começo a fazer esse negócio, eu começo a viajar em outra coisa. Aí eu fico muito triste e me sinto entediado, sem vontade de fazer mais nada. Eu penso um pouco diferente, assim. Eu acho que o tédio, para mim, tem um quê mais o prévio da ansiedade, assim. Porque tem essas pessoas que até valorizam esses tédios. Por exemplo, tem pessoas que tá no nato de não fazer nada e tá muito feliz com aquilo. Então, tipo assim, ela não tá no tédio, apesar de não estar fazendo nada. Para mim, o meu tédio eu acho que quanto mais ansioso você é, mais tédio você pode sentir. Tédio num quesito negativo, né? Porque às vezes as pessoas tem que valorizar seu tédio, seu momento de calma, como se tédio fosse uma coisa que poderia ser valorizada de algum modo. Mas o que eu sinto é que eu tenho ansiedade de prevenção de tédio mais do que o tédio em si. Então, por exemplo, quando eu estou viajando, eu quero saber tudo que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer coisa, se a gente vai aproveitar. Eu não gosto de ficar parado num lugar, eu gosto de conhecer coisa, porque eu não quero aquela sensação de tédio. Mas se eu estiver parado e tiver, por exemplo, minha esposa está fazendo compras, sei lá, que é uma coisa que tipo, eu não gosto tanto de fazer. Entretanto, eu estou lá num sofá sentado, jogando um joguinho de celular e ouvindo podcast, eu não estou no tédio, entendeu? Apesar de estar parado lá, porque tipo, arranjei alguma coisa para eu fazer, entendeu? Mas eu tenho ansiedade do modo que, tipo, ansiedade do tédio, no sentido, tipo assim, eu tô viajando. Tem muitas coisas que eu quero ver, que eu quero conhecer. E eu tô 1 hora numa coisa que eu acho que é perda de tempo. Não é nem questão produtiva, é só perda de tempo, que eu vou deixar de fazer coisas que eu gosto, e aí aquele momento passa a se tornar entediante. Aí é uma conversa eu comigo mesmo, de falar, cara, que tédio isso aqui, eu tô deixando de fazer isso, mas aí esse tédio afeta a minha ansiedade de algum modo que eu quero fazer outra coisa, entendeu? Então, tipo, é esse mix. Então, tipo assim, esse é um tema que eu queria falar, já botando outro tema também, que é a questão de, tipo, não questão de capitalismo, essas coisas, mas questão de gatilhos. Hoje você tem acesso a sair do tédio muito mais facilmente que antigamente. Você tem celular, você pode escolher o programa que você quer assistir o tempo todo, não tem comercial, não tem muitas coisas que antes te dava pausas, né? Então, tipo, você tá no carro ouvindo rádio, você tem que ouvir aquele rádio. Ah, não gostou da música? Putz, tipo,
ter que esperar acabar, ou ficar procurando outra música, sabe? A gente não tinha o imediatismo de poder ter acesso a coisas com muita facilidade muito. Então, acho que a nova geração, com as novas tecnologias, elas são menos, elas têm menos acesso ao tédio e menos adaptação a isso por falta de acesso, basicamente. Que a gente tinha, tipo, não tinha o que fazer. Tá no banheiro, não tinha o que fazer, não tinha celular para ficar jogando joguinho. Não tinha que ser no banheiro, tinha que ficar você com o seu pensamento. Entendeu? Então você ficava você com o seu pensamento mais vezes, assim. Hoje você tem muitas atividades e coisas para sair do tédio. Já tô até esqueci o que eu falei, que eu ia falar, mas acho que uma das coisas que eu ia falar é essa questão de que, e o Fê até falou de capitalismo, enfim, mas eu tenho lido muito a respeito de tédio e ócio, e parece que realmente tem sido uma pauta talvez sempre tenha sido, né? Mas eu tenho ouvido mais alguns filósofos e psicanalistas falarem desses caras, inclusive, desse TED, inclusive na rede, né? Nas redes sociais. Falar que a gente realmente tem uma questão cultural, e aí sim, ligada ao capitalismo, de ter que ser produtivo o tempo todo, né? Porque a gente tem na nossa cabeça que se não estivermos sendo produtivo, tem alguma coisa de errado. Então, isso acaba, obviamente, atravessando também o nosso crescimento e a nossa formação, e a gente resolve isso hoje, como o Fê bem falou, com o celular. Você não tem tempo, né, de ficar com tédio. É difícil a gente ficar entediado hoje em dia. E aí eu queria saber também qual que é a diferença entre tédio e impaciência, por exemplo. Que a gente fala algumas coisas aqui que eu acho que tem a ver com uma falta de paciência. Mas, ao meu ver, o tédio, ele é mais existencial, assim. Ele talvez não seja tão momentâneo como a paciência. Alguém sabe? Total, Dani. Não, sabendo ou não sabendo, o ponto é, eu posso falar, pelo menos pra mim, pessoalmente, Manda bala, o Ed. tédio bate muito nesse lugar existencial, assim. É muito claro. Qualquer coisa que passa por mais acontecimentos superficiais da vida não é tédio, é um mascaramento. Sempre vem, tipo, de uma razão do qual é o seu propósito no mundo. E também com a ideia de presença, né? Com a ideia do simples ato de, tipo, existir e perceber a sua existência no mundo. E é que eu tô com um papo de hippie, mas é de hippie mesmo, é tipo perceber a tua respiração, é perceber o peso no seu É de corpo. filósofo, viu? Filósofo, É de Dani, filósofo não tem filósofo. paciência pra Porque isso é papo de tilelê. sim, mas ontem, quando eu estava buscando tal, eu percebi que, assim, os filósofos tratam o tédio como uma questão existencial. Os psicanalistas, óbvio, porque aí diz respeito, já tratam o tédio como uma coisa mais do indivíduo, de um sentimento, de um afeto, de uma emoção, entendeu? E aí a gente aqui tá mais filósofo, Eu não entendi o segundo. não entendeu? O segundo. O primeiro eu entendi. O segundo, os psicanalistas tratam como? Como uma emoção, como uma questão do tédio um pouco mais ligado talvez ao que o Felipe está dizendo. Eu tô aqui sem fazer nada, aqui na minha casa, e falo, tô entediada, vou pegar no meu celular. Mas não é o entediado da vida, entendeu? Ou daquela Sim. semana, ou daquela circunstância. É uma coisa assim muito momentânea. Como se fosse mais do funcionamento do que da estrutura, se eu posso traduzir desse jeito, Dani, só para como se o sentimento pode. fosse um funcionamento entediado, e aí, filosoficamente, o que você está trazendo é como se fosse parte da estrutura da existência humana, assim, o tédio é isso, é estrutural, você não vai ter como fugir dessa questão, algo nessa linha, assim, é isso? Total, cara. Exatamente. Vai ter que ir muito mais fundo para resolver, né? Vamos dizer assim. O celular não vai dar conta. Tem uma outra linha que eu já vi muita gente fazendo propaganda na rede social disso, do tipo, você é viciado em dopamina? É verdade. Você se sente... Aí começa a falar da coisa da liberação da dopamina, e como a gente vive numa sociedade do espetáculo, que o tempo inteiro, tipo, literalmente se aprenderam a gerar gatilhos da gente por uma tela que liberam coisas que a gente não tem controle muitas vezes.
E também tem esse Pra quem não lado, né? percebeu, o Id fez um desenho no cabelo dele quando ele tá falando de dopamina, que ele ficou mais como se estivesse com excesso de dopamina durante, assim. Ele botou a mão no cabelo. Vamos ter que fazer um recorte dessa fala aqui pra mostrar. Não é? Porque foi do Senão nada, ninguém vai assim, ver. dopamina, pá! Aí ficou. É que, como eu me atrasei pro podcast, eu só tive tempo de tomar banho pra fazer o que eu falei que eu ia fazer. Eu não consegui lavar o cabelo, então tá salgado. Aí fica duro. Mas Id, você trouxe essa questão de poder ficar na presença, né, pura e simplesmente. Isso é um exercício que eu gosto de fazer quando eu tô sozinho, entre muitas aspas, sem fazer nada. E aí me veio uma imagem que é muito comum, por exemplo, em viagem, assim, de você tá no meio de transporte, tá num ônibus, tá no metrô, tá num trem, tá no avião e tal, e que você vai ficar ali, sentado, sem muita coisa pra fazer. Então você pode puxar um livro, você pode puxar o celular, você pode ficar olhando o que tá acontecendo. Eu adoro ficar olhando pela janela e aprendendo do lugar, aprendendo das plantas do lugar, da cor da luz do lugar, da arquitetura do lugar e tal. Vem da geografia. Exatamente. Mas mas acho que a gente não pode confundir tédio com ócio e nem ócio com não fazer nada. Adoro tédio também com dormir. isso. Perdão, ou dormir também, né? Adoro Descansar ali. dormir. Mas das coisas que a gente falou aqui, eu acho que o ócio, que seria esse não fazer nada ou esse estar numa presença mais contemplativa, ele não se confunde com o tédio. Para mim, o tédio tem muito o amargo do tempo desperdiçado, que eu acho que é o mais desconfortável. E ele pode estar. A gente consegue perceber isso no momento que a gente está vivendo alguma coisa, que a gente já sabe que o tempo está esvaindo ali, e se a gente fala, putz, não acredito que eu vou perder tempo com isso. E para mim, essa questão da sensação de perda de tempo é muito presente, assim. Como eu faço muitas coisas, penso muito rápido, estou o tempo inteiro me ocupando de algo, se eu tenho a sensação de que eu estou perdendo que seja 5 minutos, eu sei que em 5 minutos eu posso fazer outras coisas do meu cotidiano, que seja aguar uma planta, sei lá, qualquer coisa. E que eu falo, cara, o que eu estou fazendo perdendo esse tempo? Eu tenho um senso de urgência muito constante, assim. Então, se eu não estou encaminhando alguma coisa dentro dos meus planos, dos meus projetos, das minhas questões, assim, e que podem ser intelectuais, criativas, de descanso, que para mim descansar é um exercício ativo, não acho que é uma coisa passiva, assim, eu fico inquieto. E essa inquietude eu talvez reconheça como tédio. Para mim, se eu pudesse dizer alguma coisa, seria algo nessa linha, para tentar definir o tédio, assim. Eu acho que eu sou mais pré-tédio. Eu acho que o meu problema do tédio é antecipação, então. É Eu acho que antecipação. o meu caso é Mas eu ia falar do tédio depois também, quando é você tem, por ansiedade. exemplo, o tédio de ter vivido, por exemplo, uma história com alguém, sabe aquela coisa da amizade que se perdeu, e você fala, não acredito que eu desperdicei meu tempo ali, o que é que fiz daquele... Tem esse tédio também que é a posteriori, que você fala, droga, tempo Pode desperdiçado. Nossa, gente, eu não tenho nada disso, porque eu considero tudo válido e eu tenho muito mais, assim, o meu tédio eu poderia chamar de uma coisa como... Mas quando acontece algo que eu não gostaria, entendeu? E que eu não possa fazer nada a respeito. E aí famosa pode ser que eu encontre algum tédio nisso, que não é tédio, mas poderia parecer para mim. Mas de resto, gente, não tem. Tédio é uma coisa que eu, tipo, preguiça, não. Me descreveu aí. Não, Tem essa não confusão é também de preguiça. tédio com preguiça. Não. Não. Eu acho que esse episódio está deixando mais confuso sobre o que é tédio. Eu acho que eu tinha uma definição mais clara sobre o tédio. Eu tô do meio desse episódio descobrindo que tem muitas definições diferentes. Eu acho que tem outras coisas também de momento de vida e eu acho que a gente também, quando a gente olha para o passado, a gente tenta apagar os momentos específicos de tédios e lembrar a vida como se tivesse sempre um monte de atividade. Não é, tipo, a gente lembra eu sempre brinco disso, que a gente lembra da escola como se fosse um momento muito legal, mas eu me lembro, eu na escola, eu tava achando zero legal aquilo ali, sabe? Tipo assim, durante a escola, porque na escola, por exemplo, eu tinha momentos de tédio muito específicos que hoje já tenho menos. Tipo, que tinha que ficar lá aos 50 minutos prestando atenção no assunto, que não podia pegar o celular, não podia pegar o computador, não podia nada, eu tinha que ficar prestando atenção. Aí eu ficava fazendo desenho. Então eu vivia num tédio. Eu não sei como estão os alunos nas escolas hoje, mas eu vivia num tédio naquele momento muito maior que hoje não tem nada parecido. Porque no trabalho você fica no computador e tudo mais. Tipo, você pode estar numa reunião e não quer prestar atenção. Mas hoje em dia, se você estiver em casa, online, as pessoas tiram a câmera. Eu acho que elas estão fazendo outras coisas ao mesmo tempo e não estão naquele momento
de tédio. Então, acho que a gente tem, eu não sei se a nossa nova realidade hoje é uma realidade com bem menos tédio. Mas eu estou vivendo um momento agora, eu saí do meu antigo trabalho, eu estou numa fase de transição, tô dando eu faço um monte de coisa. Quando eu falo para as pessoas, eu faço um monte de coisa. Mas eu estou sem uma rotina muito estruturada. E essa rotina muito estruturada, muito clara, faz que eu tenha uma necessidade de lotar minha agenda com um monte de atividade. Então, como se fosse assim, a agenda estiver vazia, mesmo que eu vou criar alguma coisa para fazer, soa como negativo para mim. Eu fico pré-nervoso. Aí, para mim, é mais ansiedade, obviamente, do que tédio, mas é uma ansiedade. A ansiedade ocorre com medo de um tédio futuro, de não ter o que fazer, entendeu? Então, tipo assim, parece que o tédio me gera ansiedade. Essas são as duas coisas Eu conectadas. queria fazer uma pergunta pra vocês, em que medida vocês veem a relação do tédio com o steaming, assim, essa coisa de repente você se vê em algumas situações, fala, não tenho o que fazer, aí começa, dá aquela coçadinha nas casquinhas, fica caçando alguma coisa no couro cabeludo, cutucando a unha, mexendo nos pelos, ouvindo música, aí você começa a fazer Total, estimulação sensorial, você vê também isso, Dani? Mexer na perna. total, total. E aí quando você vê, o meu é exatamente, é cutucar alguma coisa, né? Já Se eu vai se tô estimular. cutucando demais, tem alguma coisa errada. Pô, não dá pra vocês falarem isso, galera. Eu ia justamente, olha aqui como que é a vida, né? Eu ia justamente soltar um comentário e falar, nossa, eu adoro gravar com vocês, porque eu sempre tô fazendo alguma outra coisa, né? Episódio passado, eu tava com a capinha de celular fazendo assim, o episódio Só inteiro, no girando no fidgeting dedo. ali. Sim. Agora eu tô comendo aqui o negócio, não sei se vocês fazem isso, mas de arrancar o plástico da garrafa plástica, da embalagem, sabe? E fazer tipo um rolinho, tipo enrolar até ficar pequenininho. Não, eu não Um gosto. cigarrinho de plástico, e aí vai microplástico Não. pra dentro e de que é uma maravilha, hein? Não, Exato, eu esse tô aí aqui eu não comendo o plástico, gosto. eu tô roendo ele assim, ó. Né, eu acho que a garrafa plástica quando você tira, e não, e ficou tão perfeito que eu achei que isso era um adesivo, isso que você tá fazendo. Eu não tenho O, steaming com a boca. O meu é mais com a mão, assim. Mas O Id tá com a o mão e com a ponto boca, é o é, com a Id tá com os perna. o dois, que ó. eu quero dizer é A que eu perna, sim. justamente ia falar o quanto eu não me sinto julgado, porque eu consigo fazer tudo isso, tá ouvindo tudo que vocês estão falando, e agora vocês estão dando exemplos de como vocês fazem isso pra não ter interesse no que os outros estão falando, mas eu tenho interesse no que vocês estão falando. E eu tô Mas a fazendo gente não tá isso. achando que você não tem, Id, mas é isso que tá, a questão é, a gente abre muitas Ah, não, eu chaves sei que não, né? A perceptivas, gente é assim, amigo, pô. vão pensar no mesmo instante, então você tá o tempo inteiro se ocupando, é isso que eu falo, eu não sei se a gente experimenta TED como as outras pessoas, e a gente começou essa discussão, a gente falou assim, vamos falar sobre isso, porque eu recebi essa semana no Insta uma publicação que falava justamente sobre essa questão dessa vigilância sobre as crianças, de que elas têm que ter esse tempo de pausa, e elas têm que saber se entediar, e elas têm que saber não fazer nada, tal, e como isso é nocivo para crianças neurodivergentes, porque justamente na hora que a gente não está, entre aspas, fazendo nada, a nossa cabeça vai para todos os lugares. O nosso estado de funcionamento par default ali, né, de base cerebral, é Que essa chique. necessidade de hiperestimulação. A gente abre todo o nosso sistema de recepção ali e fica pensando em 5, 10 coisas ao mesmo tempo, com o corpo inquieto. E na hora que a gente se ocupa de alguma coisa, parece que toda essa energia se canaliza para aquilo, assim. Então, se eu vou ficar cutucando meu dedo, opa, de repente eu tô ali sentindo a textura dele. Então, diminui um pouco esse barulho mental, vamos falar assim, e aí você se conduz para aquele estado. E aí a gente vai fazendo isso o tempo inteiro. Então, jogar videogame, assistir alguma coisa, cutucar o corpo, jogar um jogo da velha, sei lá o que. Fala, Fê. mas eu, como pai, uma coisa que eu acho que as crianças, e eu tento falar com minhas filhas, que elas têm que aprender a se divertir sozinha. Tem pessoas com mais facilidade que isso, tem pessoas que não, porque tem aquelas crianças que, tipo assim, dependem do pai ou do universo para dar atenção para ela o tempo todo, tipo, ela tem essa necessidade. E eu acho que as crianças têm que aprender que tipo, tem um momento que tipo, o universo não vai dar atenção para ela, o universo quer fazer outra coisa. Por exemplo, estou assistindo um seriado com a minha esposa, a minha filha, vamos botar desenho. Cara, não, a gente está assistindo alguma coisa. Tipo, eu não vou mudar o que eu estou fazendo para você. E tem muitos pais que fazem isso. Vai lá no quarto e vai fazer desenho, vai desenhar, vai brincar com a música, vai brincar com suas bonecas, tipo, vai criar um mundo de imaginação na sua cabeça e vai viver o seu momento. Mas eu não acho que ela está vivendo tédio. Só que eu não preciso ficar como um pai tendo que criar atividade para ela. Tipo, cara, se divirta sozinha, aprenda a se divertir sozinha, porque eu acho que é uma coisa importante. Não é anti-tédio. Aprenda a se divertir sozinha, aprenda tipo, a gostar de você mesmo. Você não precisa de todo mundo, alguém te dando atenção o tempo todo, senão você fica aquela criança chata que, tipo,
que sempre tem. Você está num evento com adultos e crianças, tem sempre uma criança, que provavelmente era o Id quando era criança, que fica com os adultos e Sacanagem, não Fê. deixa os adultos conversarem. Fala aí, É que o Id defenda-se. já contou essa história. Pã. E aí, Bom, de você era essa Magoei. criança ou não? olha, não tem como eu saber, né? Porque eu não era adulto naquela época, mas o que eu me lembro é que minha mãe me fala até hoje que os amigos delas me amavam, assim, adoravam conversar comigo, Ah, você ficavam devia em ser super choque marota, com. devia ser uma figura mesmo. Eu sempre fui meio. Eu não, não, Devia ser engraçado. O Id devia ser aqueles caras que tivessem Instagram na época, o TikTok seria ótimo. Ele ia falar umas frases mais não profundas, sei. Na assim. real é que o id, eu sempre senti que eu vivi diversas realidades ao O mesmo Idinho. tempo, sabe? Tipo, eu sinto até hoje isso na vida. Eu sinto que pra vocês eu sou uma pessoa, pro pessoal aqui na Tailândia eu sou outra, pra outra galera eu sou outra, e as pessoas vão falar do id e vão ser pessoas completamente diferentes. Falando sobre ser criança, com a família do meu pai eu era uma criança que era muito talvez nessa linha, sempre queria atenção, talvez. Depois, quando eu fiquei mais velho no lado da família da minha mãe, não, nem tanto. Mas, inerente a quem eu era quando era criança, o ponto é que talvez o tédio na nossa neurodivergência também seja muito interligado à coisa do outro e de justamente o oposto, né? Eu sinto que hoje eu me sinto entediado porque eu sinto falta desse lugar sozinho. Tipo, do lugar em que, sei lá, eu vou mergulhar Uhum, sozinho e fique sim. 1 hora e meia no Você pode mar. ficar confabulando em você mesmo, né? Exatamente. Uhum. Porque até é difícil encontrar esse lugar. Eu só consigo encontrar ele hoje na natureza, assim. E cada vez mais estou descobrindo que não é só na natureza, mas é na natureza da minha maneira. Que é basicamente sozinho, sem ninguém te olhando. Porque mesmo na música, muitas vezes eu não consigo encontrar isso. Porque eu começo a pensar o quê? Por que que eu tô tocando? Pra quem que eu tô tocando? O que que eu quero dizer com essa música? E automaticamente o outro já me invade e começa, tipo, entrar na minha cabeça. E quando eu digo outro, não é, é no sentido de, sabe, os auto-julgamentos de visões de outras pessoas sobre o que você está fazendo. Que quando está na natureza, para mim é muito mais Não tranquilo, precisa ter outro porque essa físico, né? resposta, ela sempre vai ter que existir. Todo estímulo que a gente joga para o mundo, ele vai ter um retorno. E nós, como é uma coisa natural de qualquer ser vivo, esperar esse retorno. A questão é que quando esse retorno acontece na natureza, a parada para quem eu joguei isso foi um peixe, entendeu? Eu não vou me sentir julgado por ele. Tá tendo essa troca, é necessário ter a troca o retorno. Mas quando eu tô sozinho comigo mesmo, tentando estudar alguma coisa, como por exemplo música, esse retorno que eu tô jogando pro mundo é muitas vezes pautado no outro. E aí é isso que me frustra e que me gera um tédio, porque eu sou muito desacreditado no outro. Eu não sei se tem a ver com a minha neurodivergência ou com a de vocês também, essa coisa de sentir que o outro é meio que um campo minado, ou um território muito difícil. Uhum, com certeza. Cara, eu sinto que tudo que eu falo não faz sentido. Não, é bem bom isso que você tá falando, Edi. E eu queria só comentar uma coisa que o Fê começou a falar, que me fez pensar nessa questão da criança que tem que saber se ocupar e tal. E me veio uma expressão em inglês, né, que a gente poderia traduzir por ficar sonhando de dia, ou sonhando acordado e tal, que é o daydreaming, né? Que é uma característica muito comum de pessoas neurodivergentes, que é você estar ali o tempo inteiro confabulando uma história, pensando no enredo, ter lá o seu universo em que você entra ali, mergulha, e ali você pode estar interagindo com as pessoas, mas de um certo modo com esse paralelo acontecendo atrás da cabeça ali. E aí eu ia perguntar para vocês se vocês faziam muito isso quando vocês eram crianças, vocês ainda fazem muito isso, como que é essa questão de ficar sonhando acordado, confabulando, fantasiando, sei lá que nome a gente pode dar para isso, mas essa expressão em inglês, Lindo, daydreaming. maravilhoso. Eu amava, faço isso, fazia quando era criança. O problema é que hoje eu sou intoxicado por várias coisas, então isso virou uma coisa ruim, eu quero fugir disso. E eu não consigo. E quando eu era mais novo, eu sinto que era mais de boa entrar nesse lugar. Não sei se vocês Eu tiveram acho que a isso. questão de. Tem isso também, mas tem a questão que quando eu estava no meu momento lá, eu ficava confabulando com a minha própria cabeça. E hoje, tipo, se eu tiver nesse momento, eu pego o celular e fico lá. Então, tipo assim, as próprias tecnologias Você fica menos matam um criativo, pouco né? isso Uhum. daí. Apesar que às vezes eu tenho daydreaming com em público, assim, tipo, minha cabeça tá lá, tá em outro planeta, ou às vezes até no podcast, às vezes tá alguém falando alguma coisa interessante aqui, aí eu fico viajando numa outra coisa que eu quero falar, e aí eu perco o que uma outra pessoa tá falando, aí eu entro numa conversa meio maluca nesse caminho, assim, sabe? Então, tipo assim, às vezes eu tenho. E eu vejo, assim, eu acho que crianças têm mais, assim, às vezes eu vejo. E eu tenho essa tendência de prestar muita atenção,
eu vejo claramente quando uma pessoa tá no outro planeta dela, sabe? Tipo, e eu acho muito engraçado. Você olha a pessoa lá, ou, tipo, o olhar tá longe, ela tá em outro planeta, ela não tá ali, sabe? E aí as pessoas normalmente falam pra ela assim, ô, bem-vindo de volta, sabe? Falar alguma coisa de zoação assim. E eu acho que, tipo assim, cara, fica aí no teu planeta, cara, um pouco aí, não precisa estar na minha conversa o tempo todo, aproveita esse teu tempo assim. Só que algumas pessoas interpretam como se fosse um feedback negativo ao que você tá falando, a pessoa tá em outro planeta. E pode ser, talvez a sua conversa esteja chata e ela quer estar no outro caminho, né? Mas deixa ela ficar, entendeu? O que você tá falando não dá para ser legal com todo mundo, né? As pessoas ainda falam pra mim que, tipo, que tem uma dificuldade comigo, da velocidade que eu falo, que elas têm que se forçar um excesso de atenção, porque eu falo mais rápido do que o normal, que eu acho que, tipo assim, eu crio um antitédio, tipo, meio negativo, sabe? Que, tipo assim, a pessoa tem que, tipo, prestar mais atenção pra entrar numa velocidade que ela não tá acostumada. Eu fico preocupado com isso também, sabe? Aí, pra mim, vira tudo um grande pacote. Mas eu queria fazer uma pergunta mais geral aqui. Vocês têm tédio de antecipação? O Ide falou sobre tédio do passado, assim, tipo, que eu achei interessante, assim, o medo de que você não fez alguma coisa passada. Vocês têm mais tédio de antecipação ou momento de tédio? Tipo assim, o tédio para vocês é um problema quando você percebe que ele vai ser no futuro? Tipo, o meu que é mais isso, que é mais questão de ansiedade? Ou vocês têm. O tédio é uma palavra negativa para vocês? Ou tipo, sei lá, como aconteceu uma coisa Exatamente. sei lá, não. Vamos lá, Dani, começa aí. Tem umas 4 perguntas aí. Olha, tédio, eu não sinto, eu não percebo que eu sinto tédio, né? Eu não nomino algumas coisas como tédio. Não, difícil, viu? Então, estou me lembrando, talvez quando eu saio, por exemplo, quando eu vou para o interior, onde é um outro ritmo, talvez eu tenha um pouco isso. Mas, mais uma vez, com o celular, você não fica. Talvez a gente perceba depois que você teve tédio porque você ficou muito tempo no celular, né? Eu consigo ter essa percepção, porque se você está muito tempo no celular rolando tela, é porque você está sem nada objetivo assim para fazer. Então, eu acho que é por aí. E aí, falando um pouco de daydreaming, eu tenho night dreaming, eu acho. Só que acontece que eu não faço sozinha, eu compartilho. E aí o meu namorado, então, ele já olha para mim do tipo assim, não, lá vem você falar um assunto aleatório. Porque é muito aleatório, sabe? Aquela coisa assim, nossa, você já imaginou se os peixes voassem com não sei o quê, e gruda num outro assunto, nada a ver, entendeu? Com isso, é uma filosofia. Eu falo que é uma filosofia, mas, por Mas exemplo, ele não é muito afim de conversar isso à noite, não. Ele já dá risada até. Mas não tem aqueles peixes que voam? Tem um peixe que voa. Né, o Tem, peixe chama de peixe voador. voador, mas não voa como um pássaro, mas ele dá aquele salto e plana depois, né? Exatamente, É. por um tempo é mó legal. Na Ilha Bela tinha bastante ali no canal de São Sebastião. Dani, o que você estava trazendo me fez pensar numa pergunta que eu queria fazer para vocês, que é justamente se vocês conseguem perceber quando vocês entediam os outros. Porque a gente também pode ser entediante no sentido de ficar fazendo Sim. infodump e falar só das coisas do nosso interesse, e é curioso, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade. O meu ex-marido falava para mim que ele falava assim, é impossível viver entediado com você. Você não para, então não tem o que fazer, assim. No limite, se eu não estiver fazendo nada, eu vou fazer uma comida legal, eu vou cuidar de jardim, eu vou fazer alguma coisa em casa, então... E é uma coisa curiosa, porque né, joguei pra gente falar desse tema hoje, mas eu mesmo não uso a palavra tédio no meu cotidiano pra me referir a quase nada. Então eu não sei se é porque eu não experimento, ou se porque eu não aponto as coisas que eu possa entender como tédio, então eu nem nomeio. E é uma palavra que eu sei que eu vou utilizar no contexto cultural, porque as pessoas falam sobre isso e eu fico tentando pensar, tá. Outro dia minha sobrinha falou sobre isso, tô entediado. Eu falei, uau, ela percebe isso e tal. Aí eu fico pensando se tem a ver com a minha lexitimia, na hora que eu tô entediado, eu não percebo, eu só percebo o desconforto, e esse desconforto me guia pra fazer alguma coisa, já saio dele logo. Mas eu acho curioso, assim. E eu não tenho certeza, eu acho que eu não consigo perceber se o meu jeito de ser entende alguém que tá do meu lado, assim. Mas eu geralmente vejo as pessoas entusiasmadas. E eu sei cultivar um pouco essa efusividade e tal. E aí por isso que acho que ele devolvia isso pra mim, meu ex, né? De falar que eu
impossível viver entediado do meu lado, mas, bom, ok. Mas eu sei que eu posso me aborrecer e ficar sem ter o que fazer e tal. Mas é isso, não no meio assim. Eu tenho isso. Eu tenho até um case específico. Eu tenho até um case específico. Semana passada, no fim de semana, eu estava numa viagem. Uma galera, foi uma festa de 45 anos de um amigo meu, a gente viajou para Ilha Bela. E aí tem um amigo meu que é artista, tudo assim, eles estavam filosofando sobre o nada no meio da festa, tipo 3 da manhã, assim. No fim, né, da A gente tava festa. falando sobre, tipo, artistas. Na verdade era o fim da festa, mas nem era 3 da manhã. Essa festa começou cedo. E aí tava eu e ele, tipo, filosofando sobre coisa assim. E pra mim tava, tipo, zero tédio essa conversa, assim. Aí tinha um outro amigo meu que tava ali no bar, pegando uísque, que tava atrás da gente. E aí ele falou no dia seguinte que ele tava pegando uísque. E o uísque demorava muito. E ele ficava ouvindo o que a gente estava falando e falava, cara, esses caras estão no outro planeta, assim, por que esse uísque não chega logo, assim? Ele nem tava na conversa, mas é tipo... E aí ele falou assim, o que vocês estavam falando, que vocês estavam filosofando tanto? Eu falei, cara, eu acho que a gente estava falando sobre melhores biografias ou filmes autobiográficos sobre cantores, assim. E isso parece a coisa menos filosófica do mundo. Tipo, a gente falou até de Dois Filhos de Francisco e do Queen, sabe? Tipo assim, talvez esse não fosse uma conversa que você queria participar, mas essa é a É, coisa menos esse filosófica seu do amigo mundo. também é um tapado de falar isso, né? Com todo respeito. Se o conceito de Não, sim, mas filosofia ele nem dele lembra o que a é gente está falando. isso, ele tem que Não, não, voltar não, para a calma, mas escola primária, é outro entendeu? ponto. Porque Eu imagino acho. que ele deve estar Não, gerindo não, 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 não é pessoas isso. Eu acho aí. que ele estava em outro planeta. Não, eu acho que ele estava em outro planeta. E eu acho que eu converso com esse meu amigo Spet. A gente está empolgado, mesmo que não seja o tema, seja filosófico, a gente está com uma profundidade sobre o tema. E eu acho que é muito mais, tipo, leitura corporal e tom de voz, que ele olhou e falou, caraca, tipo assim, cara, esses caras estão em outro planeta, assim. E aí me lembrou de uma coisa de tédio, que eu lembro de um episódio do Family Guy, Família da Pesada lá, que a mãe lá cai numa jaula, e aí os macacos iam atacar ela, tudo. Aí o pai fala assim: fala do seu sonho, conta o seu sonho. Aí ela fala assim: não, mas eles não entendem, tipo, a nossa língua, eles não vão entender. Ela, não, 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 é basicamente, tipo, leitura corporal e tom de voz. Aí ela começa a falar: ah, já que você falou, é, eu sonhei e a minha casa estava um pouco diferente do que a outra. Tananã. Aí, tipo, uma história, tipo, meio chata de sonho, sabe? Aí, tipo assim, todo mundo começa a andar pra trás, tipo, não quero participar, inclusive os macacos, sabe, que não tava entendendo nada, que não queriam ouvir aquela história chata. Aí, aí eu fiquei pensando assim, cara, isso às vezes acontece direto, alguém tá contando uma história assim, tipo assim, eu nem tô nela, mas ela tá chata sem eu prestar atenção, só pelo tom tipo, body language e tudo, assim. Aí eu falei, cara, é exatamente isso. E aí, a história da Dani de Peixes Voadores é uma história mais legal, mas se fosse uma história que, tipo assim, é só aquela história estranha de sonho, ela é só chata às vezes. E as pessoas gostam de contar. Mas eu não quero contar, eu quero que a pessoa participe, você não tá entendendo. É muito pior do que isso. Não, eu entendi, mas a sua envolve participação, sabe? Não é que só você. Não é só um conto, é um conto participativo. É uma mais coisa, imagine não ser. é só. Eu tenho muito essa coisa Imagine ser. Não é nem Eu sonho gosto de pra mim, é imaginar pergunta. conjuntamente É um para quali-pergunta. discutir, entendeu? Eu também. Realidades possíveis. Mas isso já é um recurso seu, Dani, de você entrar nesse, né, mergulhar, para usar a expressão aí do id, nesse lugar seu, que de um certo modo seria fugir do desperdício do tempo, fugir desse tempo que se perde, desse tempo que se zera, porque você ganha essa confabulação, todas essas imagens você fica mergulhada. É meio uma Também curiosidade, assim, né? Uma coisa Aham. assim, nossa, que curioso, me vem isso à cabeça e falo assim, gente, mas e se, sabe? Uhum. Eu acho super legal. E você falou uma coisa também, né, que você comentou disso, né, que tudo é válido. Eu concordo com você absolutamente, assim. Dá para passar qualquer tempo da vida, assim, se parar na frente de uma planta e ficar olhando a nervura ali de como os vasos dela se estendem, se produzem, você começa a ter a relação da conexão do sistema vascular da planta com o sistema receptivo do sol, sei lá, você fica olhando aquilo e fala, nossa, o que me diz respeito a alguma coisa, assim. Essa questão nossa de ficar reconhecendo padrões, formas, eu acho isso, de novo também, para mim é um recurso
que me captura, porque aí eu não consigo ficar com essa sensação de tempo desperdiçado quando depende de mim, claro. E aí tá ficando um pouco mais claro para mim que talvez eu experimente muito mais o tédio nas relações do que o tédio comigo mesmo, assim. Eu não me sinto, quando eu tô sozinho, óbvio, eu não vou conseguir ficar falando, nossa, não tenho o que fazer aqui. Eu vou ficar olhando que seja pro teto, reconhecendo formas coloridas na parede, aqui no cimento, com as manchas que estão ali. Tipo, é isso. Então, nesse sentido, tudo é válido o tempo todo, tudo é aprendizado, sem dúvida nenhuma. Id, fala que você de repente se E vamos encerrando aqui a nossa entediou. conversa. Eu tenho mais uma pergunta final aqui, mas o Ed fala primeiro, depois eu... Não, eu só ia Eu falar falo. que pra mim a tecnologia só potencializa isso. Eu sinto que, tipo, TED e neurodivergência, na minha neurodivergência, conversam muito com a ideia de que a sensação de tédio, de desperdício de tempo, tá muito conectada a quando eu tô em contato com o outro e não conseguir sair desse contato com o outro, entendeu? Eu preciso muito conectar com uma coisa mais subjetiva, assim, sabe? E pra mim, eu venho vendo que, tipo, a única que serve é meio que a natureza, porque todas as outras têm um pouco de ser humano ali, entendeu? Uhum. Até na natureza eu fico falando, nossa, cara, eu odeio o ser humano, mas se não fosse isso, eu não estaria aqui mergulhando com esse bicho. Você deveria só fazer mergulho livre, você tinha que abolir. Não, mas se é natureza, Edi, você tá só se vendo nela, no fim das contas. A gente não tá. Eu acho engraçado essa expressão que a gente utiliza, vou pra natureza, você já tá nela. Mas você tem inveja, Ed? Você tem inveja da natureza, por exemplo, tem um peixe lá, tem um peixe paradão lá no mundo dele, nadando no oceano sem nada, aí você fica com Não, inveja desse muito pelo peixe? Você contrário, eu tem, tenho tipo assim, admiração. Eu olho pra ele e falei, cara, eu vou sair daqui, vou entrar num barquinho, passar uma duchinha de água doce, dormir na minha cama. Esse peixe aí, ele vai seguir pro mar a noite inteira. Eu olho os passos da tartaruga e falo, bicho, essa tartaruga vai dormir aqui. Você. Eu tenho admiração. Vai dormir aqui, ó. Que inveja? Você tá louco? É. Imagina, eu já fico com medo de ficar sem banho quente um dia, cara. Eu não sou burro. Ah, entendi. A Você tartaruga fala, mora na caraca, você casinha não tem dela, mó banho legal, quente. né? Eu pensei Não, que você mas tava eu achando admiro. super legal, tipo, irado. Essa tartaruga vai É, dormir ao aqui. contrário. Não, era Eu- Caraca. gente, coitada. Não, não, coitada. Eu fico imaginando o Ed olhando pra todos os animais, Não é nada o que banho vocês falou. O quente. que eu tô falando é que eu admiro, o que eu falo, bicho, tu é muito corajoso, tu é muito evoluído, entendeu? Se eu for largar daqui, eu morro em uma noite. Quantos filmes não tem de gente que morre uma noite à deriva? Essa tartaruga vive ali. Ela vive ali. Ela vai dormir, ela não vai ter banho quente, ela não vai ter ar-condicionado, ela não vai ter iFood, ela não vai ter transporte público, entendeu? Se o tubarão chegar, ela vai chegar, ela vai comer ela, simplesmente assim, sem pedir, e ela tá ali existindo. Então o que eu tenho é uma admiração profunda. E eu falo, pô, isso é que é real, entendeu? E isso me faz sentir sem ter tédio. Me faz sentir parte de algo que não tem um Hipertério ser foi humano bom. que vai entrar e falar, mas isso tem que ser assim, assim, assado, porque eu fiz isso aqui desse jeito, porque eu sei disso mais que sei, você não sabe isso, aí você tem que se provar, e é tudo uma grande trama de relações. Mas será que não deve ter lá dos peixes? Deve ter, não desse jeito bem humano assim, mas quando você vê As aquelas brigas reprimendas. entre quem vai ser o líder da turma toda e tudo mais, eu acho que deve ter, tipo, os macacos meio deprê por perder a Tem, liderança. demais, só que, cara, seguem princípios que pra mim são muito mais reais, entendeu? Muito mais distante da percepção que a gente tem no mundo. E aí eu até escrevi aqui que pra mim a tecnologia só potencializa, porque quanto mais eu tento fugir do tédio indo pra tecnologia, mais idiota eu me sinto. Mais eu sinto que eu tô, tipo, cedendo pra o que justamente querem que eu ceda, entendeu? Que é esse estímulo constante o tempo inteiro, porque são pessoas que estudam pra pegar a sua atenção. Isso não é uma coisa leviana, entendeu? Tipo, existem uma série de coisas que estão aí por trás e estão roubando o Uma nosso ingênua, tempo né? Uhum. pra gente não se sentir entediado, entendeu? Porque a gente não tem mais a capacidade de ouvir nossa respiração por 1 minuto, por 10 minutos. E a gente se acha super inteligente porque fica o tempo inteiro consumindo um monte de coisa e não chega a lugar nenhum com nada. Eita, desculpa. Chega. Deixa eu fazer a última pergunta sobre isso, mas a minha pergunta é sobre isso. Meu, Boa. desculpas, eu viajei. O Ed Ah, fez desculpa, um bom Ed. gatilho, viajou total. Jota. Mas eu já viajei várias vezes nesse episódio, então foi minha última viagem. Eu vou dizer o que às vezes eu fico nervoso e eu acho engraçado. Por exemplo, vamos dizer que está numa conversa aqui, nós quatro, e tem todo mundo em silêncio, tá? Tipo, se confabulando, mas a gente está numa mesa, nós quatro de jantar, e tá nós quatro aqui, e tá todo mundo em silêncio. Isso me deixa muito nervoso, que aí eu sinto uma necessidade de falar algo, mas eu vejo que só eu que tô com essa necessidade de falar algo para, tipo, reativar a conversa, enquanto as pessoas estão muito ok em nada tá acontecendo. Então eu acho que Você eu tá tenho... constrangido?
Eu fico constrangido quando você tá no ambiente, tipo, no almoço, e tá todo mundo em silêncio. Quando tem um silêncio intenso assim, eu sinto uma necessidade de falar alguma coisa para quebrar aquele silêncio. Só que eu vejo que sempre sou eu essa pessoa que quebra, e aí eu começo a filosofar sobre, tipo assim, cara, então o problema é meu, o problema não é do universo, as pessoas estão ali zero preocupadas, elas não estão que nem eu estou no meu cérebro falando assim, pô, mas ninguém tá falando, acho que eu preciso falar para ter isso e tudo mais, para quebrar. Eu acho que ninguém tá tendo essa conversa Uhum. com o próprio cérebro. Eles estão só em silêncio e acabou, entendeu? E eu tô nesse negócio, aí eu falo alguma coisa, puxo um tema e tudo mais para quebrar aquele momento, mas aí eu fico eu mesmo conversando comigo mesmo, dizendo assim, cara, você tá resolvendo o Só problema pra só preencher o seu. tempo dos Tipo, que outros, você né? acha que é do Não deixar os universo outros e ele é só entediados, ficar seu. entretendo as pessoas, né? A E é gente só pode entrar seu. muito nesse buraco mesmo, né? Tendo que Muito. entreter, e as pessoas estão só em silêncio, sabe? Tipo, elas nem estão parando para pensar que aquilo está sendo ruim do fato de estar em silêncio. Eu acho que tem um episódio do The Office que fala isso assim, tive aquele amigo assim, a gente trabalhou junto tipo 5 anos, a gente nunca trocou uma palavra, a melhor amizade que eu já tive, sabe? Tipo, Eu achei que você fosse falar de um Oh, mas episódio isso é nosso que é o da verdade. extroversão. Convido aqui quem tá ouvindo isso para ouvir o nosso episódio sobre extroversão e introversão, em que a extroversão às vezes vira um recurso para isso, assim, para você ficar tentando sobrepassar essa dificuldade de pensar que você tá entediando o outro. Então também tem essa dimensão que a gente falou menos aqui hoje, mas tem isso Uhum. também, né? E aí você fica. Mas vocês têm isso também? Vocês são essas pessoas malucas que não deixam o Tinha silêncio mais isso, acontecer ou hoje isso é uma menos, mas coisa quando eu mais era mais minha? jovem, É, muitíssimo. Eu ficava preenchendo o hoje tempo muito todo. Eu menos. não deixava a peteca cair, assim. Eu uso o silêncio para saber quem eu gosto e quem eu não gosto. É uma coisa que eu aprendi assim que é um ótimo seletor, porque quando eu consigo ficar em silêncio com a pessoa e querer continuar a estar perto dela, que é uma pessoa que eu tenho alguma coisa ali além do que as palavras podem dizer. E quando eu fico em silêncio e fica desconfortável, é porque eu sei que tem alguma coisa na estrutura daquela relação que eu não tô conseguindo colocar em jogo para desenvolver a relação com aquela pessoa. E aí eu muitas vezes abandono essa pessoa. Aê, Dani quer encerrar? Depois dessa, a gente foi lapidar agora, hein? Putz, eu vou ficar devendo. Eu falei assim, vou recomendar algum livro sobre o assunto tédio, e não me veio à cabeça. E aí eu falei assim, deixa eu dar uma procurada, meu celular tá no modo avião, Olha, então vou ficar eu tenho um, Dani, que eu acho que é Ócio inclusive criativo, da vai. parceria. O ócio criativo, sim, mas eu queria uma ficção, né? É por Ah, isso, entendeu? Que eu fiquei É. Por pensando. exemplo, eu não consigo mais ler livro. Eu lia livro pra caramba e é uma coisa que, tipo assim, hoje eu tenho que ouvir o livro, porque ler livro, parar e ler livro e só fazer isso, minha ansiedade, minha agitação nossa, não eu me tenho. permite Eu tô mais. Eu nesse vejo que a lugar Dani é uma também, Fê. máquina de fazer Estamos isso. juntos nesse barco. E aí, É Ed? isso Eu aí. tenho uma recomendação. E eu acho isso incrível, esse poder que as pessoas têm de parar e ler livro. É um livro que se chama Coelho Corre. Coelho Corre, acho que é uma trilogia de Coelho 4 corre? livros de um escritor chamado Philip Roth, que já ganhou, inclusive, alguns prêmios Pulitzer. E, na real, tem até um melhor, que é do mesmo escritor, chama O Teatro de Sabbath. Que aí é esse cara que ele é tipo. Ele faz marionetes, sabe? Tipo fantoches, e ao mesmo tempo ele é um pervertido sexual. E aí nesse livro ele fala muito sobre essa coisa, sabe? Dos espaços do dia a dia. E como esse cara preenchia esses espaços com as questões dele. A série do Coelho Corre também. Esse escritor, no geral, ele tem muito essa temática, assim, sabe? Tipo, do dia a dia, dessas nuances, que é muito essa coisa de Woody Allen, sabe? Tipo, de mostrar esse tédio que aparece nas micro nuances de uma fala meio boba, mas que quem tá ligado tá pegando o tempo inteiro. Então, eu acho que o Philip Roth define um nível ficção muito bom, assim, como eu experiencio muito o tédio, que é com esse fluxo constante de pensamento sem parar sobre situações. Coelho Corre ou Teatro de Sábado. Boa, Maravilha. muito Isso bom. pode ser um É post do isso aí, Instagram, né, pessoal. inclusive. Muito bom, Ed. Maravilha. E a Companhia bem que das eu falei Letras, hein, assim Dani? E a Companhia das Letras, hein? Nosso parceiro, Boa, exato. Ele é a Eu Companhia sei. das Letras. Eu acho Muito tão bom, legal. gente. Se alguém lembrar de algum outro livro sobre tédio, eu até pensei agora do Estrangeiro, do Camus, se não tem um pouco sobre isso, né? Enfim, vou... Tem sobre Sim, essa estranheza é de existir. verdade. É curioso, então é interessante tentar entender isso que se nomeia tédio, né? Não é tão simples, não é tão óbvio assim. Tem muitas não nuances, é né? tão Acho que a gente conseguiu simples. falar bem sobre isso hoje.
Maravilha, pessoal. Então tá Beijo bom, grande pra gente. todo mundo. Valeu, beijo pra todo Falou. mundo. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Adeus, adeus, adeus.